Hoje nós vamos falar sobre constelação sistêmica. Hoje está muito se ouvindo falar, né, sobre constelação sistêmica. E a constelação que eu faço é com bonecos. É uma constelação individual. E hoje eu quero mostrar para vocês um pouquinho como é que é isso, como é que é esse trabalho. A constelação familiar, ela foi desenvolvida por Bert Helling e ele conseguiu verificar rituais e posicionamentos numa tribo de Zulus, aonde ele fazia ali um trabalho, meio que uma catequese, era meio que um missionário, e ele começou a perceber esses movimentos que aconteciam ali, naquela tribo. E foi criando as leis, né? Foi ele que criou as leis do amor, as leis sistêmicas, né? E com isso, depois ocorreram outros movimentos, outras pessoas que também vieram atrás dele e foram melhorando a forma de se aplicar todo esse ensino que ele tinha desenvolvido, que ele tinha estudado e percebido lá naquela época, lá naquela tribo. Depois isso foi para psicodrama, enfim. E daí Schneiser, ele começou a desenvolver isso em forma de campo, de bonecos, que é onde nós estamos aqui hoje, fazendo, certo? Para a gente entender primeiro sobre a constelação, a gente tem que entender sobre algumas leis, né? Nós temos a lei da natureza, que é a lei da sobrevivência e da sobrevivência da espécie, né? Da autossobrevivência e a sobrevivência da espécie. São leis naturais. E essas leis sistêmicas são leis que foram estudadas e desenvolvidas nesse estudo do Bert Helling. E essas leis consistem em 3 leis que ele desenvolveu. Essas leis a gente chama leis do amor ou leis de ordem. E a primeira lei a gente vai falar sobre o pertencimento. A lei do pertencimento. O que vem a ser a lei do pertencimento? É a lei de estar incluído. No sistema, no fluxo familiar, no sistema familiar, todos são incluídos, certo? Então, assim, mesmo que o fluxo da família seguiu um rumo onde houveram dissoluções, mortes, tragédias, segredos, não importa o que aconteceu, tudo é agregado e é incluído na família, olhado e observado. Lei da hierarquia, a segunda lei sistêmica. Lei da hierarquia quer dizer que, ou lei de ordem, quem vem primeiro tem mais força. Então, o que Bert Helling percebeu nesses seus estudos? Que os antepassados traziam toda a força que os atuais precisavam para se aprimorar e se desenvolver mais e melhor e diferente, né? Então, com isso, o que se estuda e se conclui? Que os antepassados são muito importantes para a sua vida de hoje, para o seu movimento de hoje, para o que você vive hoje. E se hoje nós temos toda essa tecnologia que eu estou aqui falando com você, e você pode estar em qualquer lugar do mundo, que inclusive nos atendimentos online eu consigo fazer isso, atender qualquer país, né, desde que fale a mesma língua, né, claro. Então, o que acontece? Mesmo que a gente está nessa tecnologia hoje, lá atrás tiveram outras pessoas que também desenvolveram e estudaram tecnologias, né? Foram vindo de lá esse conhecimento. Não chegamos aqui em 2021, pá, internet, Instagram, não foi assim que aconteceu, né? Tudo veio devagar, né? Telefone, fax, as coisas vieram caminhando. E se não fosse os nossos antepassados, lá atrás, né? Desde os que criaram fogo, né? Aquela coisa toda
existe uma reverência que a gente dá e uma honra sobre os nossos antepassados. E familiar também acontece assim. Nós temos que honrar os que vieram antes de nós. Até irmãos. Tem família que o irmão mais novo é o que faz e acontece, inclusive manda nos pais e vai lá e quer dar ordem para todo mundo. E tá errado. Não é assim que funciona nas leis sistêmicas. E quando a pessoa se põe nessa posição, ela mexe nos movimentos familiares, ela mexe nesse fluxo familiar. E isso não vai caminhar para um caminho saudável. E a constelação, ela vem acontecer para que o cliente encontre um caminho saudável de vida para trilhar. Entendeu? Então, assim, dentro dessa percepção, né, de família, de fluxo de campo, então, nós temos essa hierarquia para entender onde o cliente está e qual é o movimento que está acontecendo com aquele cliente e traçar uma fase ali, um movimento e um fluxo mais saudável para ele estar, para ele se posicionar. Terceira lei, a lei do equilíbrio. Então falamos pertencimento, hierarquia, equilíbrio. E esse equilíbrio ele vem no dar e receber, nas relações. Como essas relações são atribuídas, como essas relações são mensuradas, como elas ocorrem, certo? Então, sempre que você está num sistema onde você só recebe, tem alguém só dando. E isso não vai ser saudável nem para quem está só recebendo e nem para quem está só dando. Então, sempre que tem um movimento de receber, existe um movimento também de dar. E essas relações, principalmente assim, relações entre adultos, né, que é uma relação horizontal, sempre existe essa balança de equilíbrio. Então, se é uma relação de casal, tem que ter um equilíbrio. Um dia um cede, outro dia outro cede. Um dia um entende a posição do outro, no outro dia o outro entende a posição desse um. Um dia você senta e vê a vida da forma com que o outro está vendo. No outro dia o outro vai sentar e ver a forma como que você está vendo. Então, assim, não existe só um estar certo, só outro estar certo, porque tudo é uma questão de ponto de vista. E graças a Deus nem todo mundo tem o mesmo ponto de vista. Então é natural que existam conflitos, que existam reflexões. Isso é saudável. As relações precisam estar assim. Precisam estar em equilíbrio nesse sentido, né? Então, se um dia fui ao restaurante que eu gosto, no outro dia eu vou ceder para ir ao restaurante que uma outra pessoa quiser. Vocês, dentro da sociedade, né, dentro do seu convívio social, existem pessoas no seu grupo de convívio social onde sempre vocês têm que ir onde aquela pessoa gosta, sempre tem que ouvir as músicas da playlist dessa pessoa, sempre esta pessoa está correta? Vocês já viram isso? Vocês percebem isso? Tem alguém assim? Já conheceram alguém assim? Pois é. Isso é uma balança que nunca vai fechar. Essa pessoa, ela não é saudável para o grupo. Porque ela não entende que o outro também tem seus direitos e as suas vontades, as suas necessidades. Ela não entende o direito do grupo, as necessidades do grupo, a vontade do grupo. Então essa pessoa vai indo, ela vai minar a relação desse grupo. Ou todo mundo vai abrir mão e não vai conseguir ser você mesmo dentro daquelas relações, ou essa relação não vai acontecer, ela vai de alguma forma acabar. Porque ninguém sustenta essa relação, essa amizade, ninguém sustenta isso. E mesma coisa no trabalho, gente. Constelação sistêmica, ela não é só da família. A família é a mais conhecida, mas a gente faz constelação em qualquer organização, em qualquer relação. Então, em relação a trabalho, você tem um chefe, onde ele não ouve os seus liderados, ele não ouve opiniões, ele não ouve projetos, ele é o que sabe, ele é o que põe as ideias para funcionar, é ele que está ali comandando e ele não aceita outra coisa.
Então essa pessoa vai indo, ela mina a equipe também, a equipe ela vai ficar desestimulada, desentusiasmada, as pessoas não querem nem ter criatividade, são aquelas pessoas que não vê a hora de pôr e tirar o dedo da presença ali para contar seu ponto e ganhar seu salário. É aquela pessoa que só fica esperando o dia do pagamento, ela não tem interesse pelo trabalho. Por quê? Porque essa pessoa não tem um líder, essa pessoa tem um chefe, e chefe é chato demais, né? Chefe é aquela cultura que vem lá de trás da escravidão, da época dos coronéis, que eles faziam, falavam, aconteciam e todo mundo abaixava a cabeça e fazia exatamente o que ele falava, né? Então isso é muito chato. Aí se existe dentro desse grupo uma pessoa um pouco proativa, que tem umas ideias revolucionárias, que tem alguma coisa para agregar, essa pessoa se sente deslocada e inútil. O que vai acontecer? Ela vai mandar currículo para outro lugar e vai sair dali. E poderia ser uma grande contribuição para aquele lugar. Mas ela não tem pessoas que conseguem enxergar os talentos que ela tem. Às vezes até não. Às vezes até essa pessoa enxerga assim. O chefe enxerga demais a potência dos seus liderados. Só que ele não se enxerga. Ele não tem confiança em si próprio. Ele não tem identidade firmada. Ele tem autoestima baixa. Ele foi uma pessoa programada para ser um fracassado. Ele nunca ouviu na infância palavras que punham ele para frente, para cima. Então, esse chefe, ele às vezes tira a potência dos seus liderados para que ele não morra. Para que o dono da empresa, o diretor, o CEO, enfim, o que está acima dele não perceba que ele não é o que tem mais qualidade, o que tem mais potência para estar naquele cargo. Existem pessoas a mais que ele. Então o que ele faz? Ele anula os outros. Então essa relação, quando a gente põe na constelação, a gente consegue verificar o movimento que está acontecendo no departamento daquela empresa. Olha que interessante isso. Às vezes a pessoa que está ali liderando, ela não está conseguindo entender o que está acontecendo com o pessoal, com a equipe dele, e a coisa não está fluindo. Então aí a gente aplica as leis do sistema na constelação, a lei do pertencer, a lei da hierarquia, a lei do equilíbrio, e a gente vai ver o que está precisando movimentar nessa constelação para que o grupo se movimente, porque isso é um campo morfogenético. E a gente trabalha com física quântica. Então, todo movimento que acontece na constelação, que depois a gente vem para a solução daquele problema, isso acontece quanticamente, ela tem uma ressonância e vai atuar e acontecer nas pessoas que foram apresentadas e representadas dentro do campo, certo? Então essas foram as 3 leis que Bert Helling desenvolveu. O meu curso, eu fiz a minha formação, eu fiz no IBRAX. E o meu professor foi o mestre Fernando Freitas, o doutor Fernando Freitas. E o doutor Fernando Freitas, ele colocou mais uma lei, introduziu mais uma lei dentro da constelação, que ele chama de 4ª lei, que é a lei do tempo e espaço. E eu achei muito pertinente ele colocar isso, porque eu percebo que dá muita orientação na sessão. Então, o que o Freitas, né, o Dr. Fernando Freitas, entendeu? Ele entendeu que se a gente conseguir localizar no campo, localizar no sistema, o presente, o passado, o futuro, e se aquela pessoa vive na sua fase adulta ou criança, a gente consegue desembaraçar os emaranhados que acontecem naquele sistema de forma clara, consciente, nítida para a pessoa, para o cliente, ele está entendendo, e fica muito mais fácil de entender a constelação para o cliente que está ali se submetendo para entender o que está acontecendo com ele, com a empresa dele, enfim, dá para a gente constelar qualquer coisa, certo? Então, o Fernando Freitas, ele desenvolveu isso, e a gente no campo, eu tenho, assim, para mim, para poder nortear o campo, e como eu faço atendimento online, eu uso esse campo aqui, que tem norte, sul, leste, oeste. Aí tem noroeste, tem sudoeste, tem nordeste e tem sudeste. Então, a gente consegue estar
melhor a sessão, né? Que a hora que a pessoa for posicionar o elemento, ela vai falar, olha, tá a noroeste do lado direito e esquerdo, né? E eu explico para a pessoa que o campo aqui, para mim aqui essa é a direita, para mim aqui essa é a esquerda. Então, isso deixa a sessão bem clara. E eu peço para a pessoa posicionar o que é para ela o futuro e o passado. Então, ela vai e coloca ali aonde ela achar que tá tudo bem, que seria isso para ela, o que representa, certo? Então, quando a gente traz para o cliente essas percepções e essas leis, eu sempre falo para o cliente, antes da sessão, ele vai receber uma série de vídeos que vai explicar cada coisa que pode ser usada na sessão, porque eu não faço só constelação, tá? Tenho bem outros recursos e outras ferramentas, hoje estou falando dessa constelação, mas tenho outras ferramentas, outros recursos. Então, a pessoa recebe esse vídeo e dela vai entender tudo isso aqui. Para eu não ter que ir na sessão, ela já tem um monte de informação para guardar, ainda ter que ficar ouvindo eu explicar tudo isso. Mas isso é muito importante. Por quê? Quando você entende, para que qualquer relação que você esteja, se você usar essas leis do sistema de pertencimento, hierarquia, equilíbrio e tempo e espaço, você vai conseguir levar um fluxo saudável na sua vida em todas as suas relações. Seja na empresa que você trabalha, seja na sua família, seja no seu casamento, seja na família de origem sua. Gente, enfim, em todas as situações. Se você respeitar essas leis e praticar essas leis na sua vida, sempre honrando quem veio antes, nunca excluindo ninguém, sempre entendendo que cada um tem o seu ponto de vista e agregando isso, agregando a pessoa, acolhendo a pessoa, entendendo a situação da pessoa, né? Porque a gente entra em julgamento, mas a gente não para entender qual é a história que essa pessoa está passando, né? O que essa pessoa está vendo, fazendo, tendo, sentindo, o que ela já viveu, de onde ela veio, né? Então a gente não para pensar, a gente só julga e pá, joga pedra e acaba com a pessoa. Então, se a gente traz para as relações, quaisquer elas que forem, essas leis, a gente se beneficia de um fluxo de vida saudável. E esse fluxo de vida saudável vai trazer saúde para a sua vida, para o seu corpo. Porque o seu corpo padece porque essas leis não estão em ordem. As relações suas não estão em ordem. Seu corpo padece pelas suas percepções da sua vida, pelo jeito que você enxerga, pelo óculos que você veste para olhar para a sua vida. E isso faz toda a diferença de como sente o seu corpo, certo? Então, rapidinho aqui, eu vou dar assim uma apresentaçãozinha para vocês de como a gente trabalha dentro de uma sessão usando esse recurso da constelação sistêmica. E aqui no caso eu vou fazer familiar, tá bom? Então sempre a gente começa apresentando os elementos para as pessoas, para o cliente aqui, certo? E assim, eu não vou mostrar todos os elementos aqui para vocês porque eu não quero mudar o foco da câmera aqui, tá? Então, por exemplo, a pessoa escolhe, ela olha para os elementos e escolhe quem vai representar lá, dentro desse campo aqui, desse palco da vida dela. Eu vou começar com uma mulher, tá? Porque eu sou mulher, então me identifico mais com mulher, então vou começar com mulher, mas poderia começar com homem, com tudo. E eu sou adulta e me enxergo como uma adulta, então eu peguei a mulherzinha adulta, mas tem muita gente que pega a criança para se representar. E quando a pessoa já pega a criança para se representar, porque ela bate o olho e aquela peça chama a atenção dela. Então é isso que ela pega para representá-la. Que informação a gente já obteve ali? Que ela ficou parada e perdida em alguma fase lá da primeira infância dela. E isso já ficou nítido, porque, gente, sério, todo mundo vai estar parado em alguma parte da infância. Sempre vai ter algo lá na infância pra gente resolver. Sempre, ok? Mas quando ela já se
representa como a criança, nós já temos aqui uma informação que é muito importante. Ah, e outra coisa, antes da gente fazer as representações, existe uma pesquisa da história do cliente. Então, existe o que está te incomodando, o que você veio buscar aqui, o que você quer, o que você espera dessa sessão, né? Então, sempre tem essa questão aí pra gente estar olhando e pesquisando antes. Quando a gente começa a constelação, a gente já tem um monte de informações desse cliente, dessa pessoa. Um monte de informações. E aqui a gente só vai confirmar e trazer o que está em oculto para que seja revelado. É isso que aqui vai ficar nítido e claro para o cliente da situação que está. Mas nós já temos uma prévia antes feita nessa pesquisa com ele, ok? E aí, como é familiar, eu sempre gosto de começar, como a gente vai seguir a lei da hierarquia, a família de origem. Porque eu entendo que tudo que está acontecendo com essa pessoa hoje, existe uma história pregressa, né? Não é agora, a partir daqui, está acontecendo alguma coisa com essa pessoa. Existiu toda uma história antes disso aqui. Então, nós vamos buscar essa história lá atrás, aonde essa história aconteceu. E aí eu peço para a pessoa escolher um elemento que represente sua mãe e seu pai. E daí a pessoa vai e escolhe lá. Naturalmente, a pessoa pega os senhorzinhos para representar. Mas já aconteceu comigo que a pessoa pegou duas crianças para representar a mãe e o pai. Olha que interessante, né? Quando isso acontece, que informação eu já consigo colher desse cliente? Esse cliente se sente responsável pelos pais, ou esse cliente se sente maior que os pais, muito melhor que os pais, grande, né? Então, gente, com essa informação, a gente já consegue pesquisar várias coisas e fazer perguntas para esse cliente, que já vai trazendo clareza para a sessão, para o campo, para o fluxo aqui de vida desse cliente, certo? Então, a gente continua e vai seguindo aqui. Aí, suponhamos que a pessoa posicionou a mãe dela aqui e o pai dela aqui. E a gente continua perguntando e continua colocando os elementos. Então, tipo, você tem irmãos? Ah, tenho. Tenho 2 irmãos, 2 homens, né? Eu tenho 2 irmãos homens, certo? Aí, deixa eu só trocar a base desse aqui. Então, eu tenho 2 irmãos. Aí uma pergunta que a gente sempre faz para o cliente: você é qual filha? Né? Então, suponhamos que aqui, essa cliente, ela tem 2 irmãos e ela seja a terceira filha, certo? Então, a terceira filha, ela seria a mais nova, né? Então, tem o primeiro, o segundo e depois vem ela, certo? E dentro dessa dinâmica aqui, a gente pede para ela, então você vai posicionar os seus irmãos, certo? Daí ela pega, ela põe um irmão aqui, ela põe outro irmão lá no cantinho, vocês estão vendo, né? Certo. Aí ela põe um irmãozinho lá num cantinho, certo? E a gente vai vendo o que está acontecendo nessa família, nessa dinâmica aqui. Aí eu sempre pergunto para a pessoa: você houve algum aborto que você ficou sabendo que a sua mãe sofreu? Muitas vezes a pessoa não sabe, porque tem muitos abortos que
que são escondidos, eles não são falados, eles não são vistos, eles são excluídos, ok? E aí o que me faz eu sempre pergunto, mas quando eu vejo uma coisa aqui no campo, eu sempre vou fazer essa pergunta, porque isso me chama a atenção. E o que seria? Esse pai que olha para fora do campo, olha aqui ele. Esse pai que olha para fora do campo, isolado, e esse filho que também está aqui quase saindo fora da família, saindo fora do campo. Entende? Olha como eles estão aqui, ó, isolados, perdidos aqui. Então isso faz eu perguntar. Aí a pessoa fala, eu não sei de nenhum, não sei de aborto nenhum que aconteceu. E é interessante, gente, porque quando existe um aborto, por exemplo, se esse aborto aconteceu antes do nascimento da minha cliente, que foi a terceira filha, ela é a quarta filha, ela não é a terceira filha. Lembra da lei do pertencimento? Todos são incluídos. E quando existe aborto ou morte de bebezinho, enfim, eu sempre pergunto o nome, se existia nome. Por quê? Porque às vezes essa minha cliente chama Maria. Essa minha cliente chama Maria. E ela teve uma irmãzinha antes dela que morreu ao nascer. E essa menininha que morreu ao nascer, que é a irmãzinha dela, seria a irmãzinha dela, se não tivesse morrido, chamaria Maria. E a mãe, quando se engravidou novamente, pôs o nome do que na próxima filha? Maria. Então essa minha cliente, ela pode vir até mim com a queixa de não se sentir pertencente, de não saber qual é o seu lugar, de uma pessoa com depressão, uma pessoa talvez que consuma drogas, que tenha algum toque ou alguma compulsão. Por quê? Porque ela não está no lugar dela, ela está ocupando o lugar da irmã. Foi com essa intenção que a mãe a teve. Então ela não é Maria de hoje, ela é Maria que morreu e ela está ocupando esse lugar. E quando alguém ocupa o lugar do outro num sistema, ele fica deslocado do mundo. Ele não se encontra no mundo, não se encontra profissionalmente, não se encontra nas relações, não se encontra consigo mesmo. Perdido. Por isso, assim, é comum essa pessoa ter alguma patologia, assim, neurológica, psicossomática, psicopática, assim, que trabalha nessa parte de tirar a pessoa da razão. Ela pode desenvolver bipolaridade, dependência de qualquer coisa, certo? Então, às vezes, ninfomaníacas têm histórias de vida assim, que veio ocupar o lugar de alguém. Então, dependendo do que essa cliente minha já me relatou, que eu já fiz aquela pesquisa, que eu já expliquei para vocês que eu faço antes, e eu vejo esse cenário aqui, eu sei que tem gente excluída aqui. E o campo vai trazendo essa energia para fora. E às vezes até a cliente fala assim, não, Ana, eu acho que sim, eu acho que eu tive uma irmã sim, eu tô sentindo que eu tinha uma irmã. E assim, o campo vai mostrando, vai trazendo tudo. E aí às vezes a gente já põe aqui, que nem no meu caso, o que eu já estiver sentindo aqui, que eu já estiver vendo que está mostrando, eu já pego um representante para esse bebezinho. E daí, por enquanto, a gente não sabe a ordem, porque ela não sabia desse aborto que a mãe fez, certo? E eu ponho aqui, ó, na frente desse irmão. E vou trabalhando com ela aqui. O que ela está sentindo aqui? O que o irmão está sentindo quando olha para esse bebezinho? Quem esse irmão está guardando? Então, a gente vai fazendo perguntas aqui, para chegar no que está sendo, do que está acontecendo aqui. E esse pai, ele pode estar excluído aqui também, porque ele pode ter sido a pessoa que pediu para a mãe tirar o bebê, ou ele acusou a mãe de ter tirado o bebê,
ou ele acusou a morte do bebê que foi por causa da mãe. Então ele se vira para a esposa. Vocês estão vendo que ela está aqui, ó, ele está virado para ela, certo? E eles estão assim, ó, numa linha distante, né? E ela está ocupando o lugar dele no sistema. O direito sempre é mais pesado, sempre é o homem que fica do lado direito. Ela está ocupando esse lugar. Então ela anulou esse marido por algum motivo. E pode ser esse aborto que esteja cometendo esse sistema familiar e esse fluxo aqui. Então é muito importante a gente trabalhar isso. E quando trabalhar esse irmão e ela conseguir movimentar essa peça, a gente vê se esse pai também se movimenta. Porque aí já resolveu uma coisa e foi isso. Porque de repente esse irmão era esse filho, mas esse pai é outra coisa. Às vezes esse pai se sente excluído por outro motivo, talvez um ex dessa mãe, um ex dessa mulher, que ainda é muito forte para ela. E ele se sente excluído, saindo do sistema, não se sente pertencente a esse sistema. Entendeu? Então assim, o campo vai mostrando e vai trazendo, os elementos vão representando e a gente vai mostrando. E a gente vai elucidando esse cliente, certo? Do que está acontecendo. E no caso aqui, desse irmão olhar, provavelmente esse filho, ele veio antes desse. Então, provavelmente, esse era o primeiro, esse aqui era o segundo, e ela é a terceira, né? Esse é o terceiro e essa seria a quarta filha. Entendeu? Então, quando esse bebezinho, ele é olhado, ele é incluído na família, esse irmão, ele já não precisa mais ficar ali, sozinho, isolado, buscando alguém que está perdido ali, buscando um lugar que não é dele. Então, ele já pode voltar para o sistema. E esse movimento, ele vai acontecendo naturalmente. Naturalmente, esse cliente vai querendo movimentar, tipo, não está bom, porque eu vou levando e vou fazendo as perguntas, certo? E a gente vai trazendo uma lucidez. E se eu percebo que a cliente, ela tá na solução, mas ela não está conseguindo movimentar o campo, eu tomo a liberdade, às vezes, de fazer o movimento daquela representação. Às vezes eu me coloco no lugar daquele elemento para sentir o que está acontecendo ali e baseado nisso eu consigo fazer uma movimentação pela cliente. E quando eu movimento e pergunto para a cliente, como seria para você esse lugar agora aqui? O que você sente aqui? Como é que está fluindo para você aqui? E aí a gente vai conversando, vai trabalhando e vai chegando num resultado mais saudável de vida para o cliente, certo? Então, sempre eu consegui resolver as questões com o cliente. Eu ainda não tive uma experiência que eu sei que acontece, de empacar, e aí o cliente não consegue falar mais nada, o campo não mostra mais nada, eu não sinto mais nada, e a gente para ali e o negócio não vai, trava. Quando isso acontece, eu faço as soluções verbais que a gente faz, tá? Com os representantes, com a cliente, falando para o representante, trazendo de novo as leis, pedindo perdão, desculpas, se perdoando, se desculpando por ter sentido tais coisas, por ter estado fora da hierarquia, por ter isolado um membro da família, por ter excluído alguém, por ter mandado embora de casa alguém, enfim. A gente vai consertando isso dentro da conversa que a gente vai tendo. E se chegar num ponto que não vai mais, eu também, respeitando as leis do sistema, faço uma reverência, um agradecimento por tudo que aquela cliente já conquistou, já conseguiu, já movimentou, por tudo que o campo já entendeu, o fluxo já mudou, a família já está em outro movimento e paro para uma próxima vez que esse cliente sentir que precisa movimentar mais coisa, fazer mais coisa, ver mais coisa, aí a gente mexe de novo. Por quê, gente? Existem coisas do sistema, principalmente
segredos que às vezes a cliente não está preparada para saber naquele momento. Então não é contribuição para a cliente mexer em coisas que ela não esteja preparada para ver. Então é mais sábio a constelação parar por ali do que ir forçando uma solução que a cliente, né, no caso aqui, né, a cliente não está podendo fazer ainda, não está pronta. Por isso, gente, que essas minhas sessões terapêuticas, eu sempre faço com pessoas que estão aqui disponíveis para fazer. Por exemplo, adolescente. Eu só atendo adolescente, qualquer pessoa jovem, marido, mulher, que seja a pessoa que entendeu que ela precisa fazer algo por ela. Porque se a cliente está aqui porque o marido dela não suporta ela, não aguenta ela, a mãe não está aguentando mais ela e quer que ela faça alguma coisa para melhorar, vocês acham mesmo que ela vai ter força e potência para mexer alguma coisa no sistema dela? Não vai. Não vai. Então, não tem o porquê eu ficar ali fazendo algo para uma pessoa que ela não enxerga que ela está precisando. Agora, se ela fala assim, eu preciso, mas não quero, eu posso começar a ter uma conversa, porque se ela já entendeu o que ela precisa, se ela entendeu que existe algo que tem que fazer, eu posso, numa conversa, de repente estimulá-la. Mas aí eu tenho que sentir se realmente vai valer a pena. Entendeu? Então, gente, adolescente, eu faço com os pais primeiro. Primeiro os pais. Porque o adolescente, inclusive, a maioria dos adolescentes eu nem faço constelação com eles. Às vezes constelo assim, se for profissão, alguma coisa do tipo que ele não sabe o que ele vai ser, o que ele quer fazer, que vestibular ele quer prestar. Às vezes pode ser então que eu faça alguma coisa nesse sentido para clarear o que esse cliente pode estar aí escolhendo para o vestibular, para ele fazer aí suas aptidões profissionais. Ao contrário, eu não vou fazer com o adolescente isso aqui. Por quê? O adolescente, ele não tem força para movimentar o campo familiar dele, né? Porque mesmo que ele não seja o mais novo, ele não tem força. O campo familiar, ele só é movimentado pelos que estão antes deles, né? Antes, os mais fortes. Então, por exemplo, eu posso fazer uma constelação para mim e para minha família, porque eu tenho essa força, esse peso. Se a minha mãe fizer ou se o meu pai fizer, eles movimentam muito mais o campo da nossa família de origem do que eu. Eu movimento muito o meu campo da minha família atual. Por quê? Porque dentro da família atual eu tenho uma força. E se for o meu marido que estiver fazendo essa constelação, ele tem ainda mais força. O homem tem um peso maior dentro da hierarquia. Então ele tem ainda mais força. O campo movimenta muito. O que ele consegue solucionar dentro de uma sessão de constelação, aquilo vai reverberar longe. Entende? Por quê? Porque dentro das leis sistêmicas que a gente já comentou aqui, o que vem antes tem mais força. Não estou falando de ser melhor, não estou falando de ser mais inteligente, não estou falando nada disso, tá, gente? Estou falando de potência, de ancestralidade. É isso que eu estou falando, certo? Existem 1001 casos aqui que de repente seu pai, sei lá, era um mendigo de rua que você nunca conheceu e você é um grande empresário multimilionário e você não acha que teu pai é mais que você. Você se engana muito, porque ele é mais que você. Ele veio antes de você. A força veio dele, sabe por quê? Se não fosse a força dele, você não estaria no mundo. E o mínimo de um espermatozoide faz toda a diferença para você estar aqui. Então, os nossos ancestrais têm que ser honrados, porque nós só estamos aqui porque eles estiveram lá. Né? E tem gente que tem histórias incríveis e lindas, né? Que nem os meus pais são inspiradores para mim, de tudo do que eles receberam, da vida que eles tiveram e tudo que eles conquistaram. Né? Meu pai, eu já tenho 45 anos. Meu pai, com 45 anos, o que ele já tinha vivido, o dinheiro que ele já tinha ganhado, o que ele já tinha construído, não sei nem quantas empresas que ele já tinha tido, fechado, aberto outra, ido para a vida, feito, acontecido, eu não sei se vou realizar até morrer. Então, assim, eu tenho essa inspiração, mas tem gente que não tem
isso, não tem nada para se apegar, não teve nenhum amparo, não teve nenhuma base familiar, tá tudo bem. Você tá aqui, você tá respirando, então você tem obrigação de ir viver sua vida, de ir cuidar da sua vida, de ir fazer alguma coisa por você, e não ficar lamentando que mãe e pai que não teve, que foi adotado, veio de estupro, veio de sei lá do que você veio, não importa de onde. Você tá aqui, não tá? É isso que você tem que conscientizar. Eu tô aqui, eu tô respirando, eu tô vivo. Eu tenho algo para fazer por mim. Eu tenho algo para fazer, às vezes, pelo outro, pelo mundo, pelo planeta. Nós estamos aqui por algum motivo. Nós não viemos aqui em vão. Nós não estamos aqui em vão. Ok? Então, gente, é isso que eu quero deixar assim um pouquinho para vocês entenderem. E aí, dentro da solução que a gente traz, né, para a família, e deixando bem claro que a constelação não acaba quando termina, porque a hora que a gente termina aqui, é aí que a constelação vai começar a acontecer, é aí que isso vai reverberar, é isso que isso vai ressonanciar e vai alcançar as pessoas que foram representadas aqui, tá certo? Então a gente vai fazendo perguntas, o cliente aqui vai movimentando as peças, a gente vai trazendo curas, vai solucionando e vai trazendo um movimento mais próximo do saudável que a gente puder. Então, assim, mesmo que a cliente tenha posicionado, no caso aqui, olha, o passado e o futuro muito próximo, a gente vai tentando abrir isso para ter espaço para essa pessoa viver. Porque como você pode viver se o seu passado e o seu futuro são super próximos? Você vive numa total ansiedade, síndrome do pânico, depressão. Por quê? Porque você não consegue distinguir passado de futuro. Você vive no futuro e vive no passado. Você traz todo o seu passado para o futuro e você não vive o presente. Entende isso? Então, dentro do campo, a gente vai abrindo isso aqui, ó. Abrindo, deixando distante o futuro e o passado, para que a família, olha que delícia, tenha energia, tenha oxigênio para se movimentar aqui, certo? E aí a gente vai traçando aqui o que seria mais próximo do saudável, né? Então aqui, os irmãos dessa cliente, a gente vai posicionar o mais velho, depois veio esse, que foi o aborto, lembra que nós tivemos? O aborto tanto pode, se o cliente colocar o abortado aqui, tá tudo bem. Se o cliente colocar aqui, tá muito bem ainda. E dependendo do caso, eu movimento a peça, o elemento, o representante, né? E pergunto para a cliente se aquilo faz sentido para ela, se aquilo está confortável para ela, se ela quer que mantenha. Porque os abortados, eles gostam de ficar bem próximo da mãe. E aí vem o segundo filho, o terceiro filho, e essa aqui é a quarta. Lembra que a gente contou? No caso, né, que ela não sabia, mas nós contamos. E os irmãos, vocês concordam que os irmãos estão mais no passado do que no futuro? E os irmãos fazem mais parte da família de origem do que da família atual dessa cliente? Eu não pus atual aqui, que é muita coisa, tá, gente? Vou ser breve aqui. E então a gente não pôs aqui a família atual dessa cliente, tá? Mas posicionamos. E olha aqui, do jeito que estava, né? Olha aqui, quando você olha para isso, a gente que, né, nem é nossa constelação, isso aqui é só uma simulação, não é constelação de ninguém. Mas olha quando você olha para isso, que isso traz uma leveza, isso traz um aconchego, tá todo mundo aqui pertencendo, tem a hierarquia, né? Tem o equilíbrio aqui, tem o tempo e espaço. E depois a gente vai trabalhando, pede para essa cliente, você posiciona a sua criança, a gente vai trabalhando com a criança da cliente. Aí a gente trabalha com sexualidade, que a sexualidade secciona os ciclos, né? Então a sexualidade dos pais, dos nossos pais, seccionaram eles da família anterior. Vou colocar aqui, ó, sexualidade, certo? A sexualidade da cliente, no caso, por exemplo, secciona ela da família de origem e deixa ela livre para a família atual, né? Então isso, gente, seria uma constelação, seria a solução da constelação
para um caminho saudável. E isso é um movimento que a cliente conseguiu fazer, certo? Que a cliente está fazendo. Ela conseguiu. Você ajudou, você orientou, mas ela conseguiu fazer. Ok? Então, gente, é isso que eu gostaria. Se alguém quer fazer alguma pergunta, eu sei que é bem diferente isso, né? Mas enfim, se quiser fazer alguma pergunta, eu posso estar aqui para responder. Pode me mandar um direct e me fazer perguntas que a gente vai responder, tá certo? Faço esses atendimentos online, faço esses atendimentos presencial. Eu estou residente em Olímpia, né, interior de São Paulo, mas atendo aqui o mundo inteiro, né? Tenho clientes de vários países, justamente porque isso aqui é uma bênção. Eu tô aqui falando com você, tô aqui falando, né? Quem ouvir esse vídeo vai ficar para sempre aqui na internet, né? Se essa internet for para sempre. Essa live vira um vídeo no YouTube, eu edito e ele vira um vídeo no YouTube. Então, assim, fica eternizado para quem tiver e quiser assistir e aprender. Então, é uma bênção isso, né? Essas informações são incríveis. Hoje nós temos muitas ferramentas disponíveis aqui, ó, Instagram, YouTube, Facebook e um monte de outras redes sociais disponíveis assim de graça, né? Para você crescer, amadurecer, ser melhor, se entender mais. E é tão maravilhoso isso, né? Coisa que nossos pais não tiveram, nossos avós não tiveram, nossos bisavós não tiveram, nossos tataravós não tiveram. E nós temos que ser gratos, nós temos que honrar eles. Porque eles foram na raça, gente. Foram na raça, numa vida muito difícil, sem recursos. E hoje a gente, com tanto recurso, consegue achar tanto problema, consegue achar tanta dificuldade, consegue achar pelo em ovo, que eu vou falar pra vocês, gente, é uma perda de tempo com problema, e às vezes com um problema que nem é seu, que você não vai resolver, que sinceramente, ai, sabe, chega um pouco, faça por você, porque você não resolve nem pra você e nem pelo outro. Então, assim, eu trago isso aqui como uma grande contribuição, certo? Que foi uma contribuição para mim e hoje eu posso trazer essa contribuição também para você, e com muita gratidão que eu venho aqui, disponho do meu tempo e exponho esse trabalho que é maravilhoso, esclarecedor e de grande consciência, que é a constelação sistêmica, tá joia?